André Sampaio mandou R$ 30 e disse: Sei que não é o tema, mas como foi fazer Oficina do Diabo? Gostei muito. Para você essa pergunta. Bom, foi um prazer, porque fazia muitos anos que eu não trabalhava como ator, né? Quer dizer, eu fazia de vez em quando esse espetáculo solo, mas que foi criado em 2001. Uhum. E então eu já tinha chegado a declarar que a minha carreira teatral estava terminada, que agora meu trabalho é só as aulas na internet, né? Ainda me aposentando, né? E aí o Felipe Valerini veio com essa proposta que foi irrecusável, eu aceitei na hora. Depois ele contou até, eu posso dizer, porque ele contou isso publicamente num podcast, que em parte a escolha foi feita a partir de mim para o Fausto, né? Que ele achava que eu faria um bom Fausto, né? Uma boa personagem ali. E é ele que conduz muito o filme, né? Sim. E de fato foi uma experiência maravilhosa. Nunca tinha feito cinema, não. E me senti muito em casa, assim, porque como, né, trabalhei com isso, quer dizer, o foco sempre do meu trabalho foi o trabalho do ator, né? O ator como criador, né, das ações, enfim. Então, foi um prazer fazer. E não, a minha maior dificuldade, exatamente porque fazia muitos anos que eu não me exercitava, foi a memorização do texto. Esse foi o maior problema para mim, porque eu já não tinha mais, não estava com o hábito da memorização e é muito texto. Eu tenho a impressão que metade do texto é a fala do Fausto. Ele fala do início ao fim. Caramba. Né? Então eram grandes bifes, né, como a gente chama em teatro, né, e tão bem escrito que era preciso rigor, né, você não podia a linguagem, especialmente do Fausto, né, os personagens realistas, vamos dizer, os personagens vivos ali, né, eles têm até uma linguagem mais solta, mais cotidiana, mas a do Fausto, ela é muito estruturada, né? Os raciocínios, enfim, cheio de imagens. O Elton, acho que fez um belo trabalho como escritor e, e me deu de mão cheia, quer dizer aquele texto, não, o texto já vinha quase assim dizível, ele já sugeria, porque eu acredito mesmo nisso, né? Na dramaturgia especialmente, no Nelson também isso é assim, mesmo nas crônicas, você deixa você deixa o texto passar por você, vamos dizer assim. Você não fica trabalhando o texto como se fosse um objeto exterior, mas você absorve aquilo e intuitivamente você vai dizendo, né? Perfeitamente. Perfeitamente. Peraí, deixa eu desmutar o embaixador aqui. Alguma coisa que você queria dizer, embaixador? Não. Eu pensei que você ia falar alguma Eu estava coisa. mutado, Né? Bom, o Nelson dizia que o brasileiro ele é um cretino fundamental, né? Mas ao mesmo tempo ele era fascinado pelo Brasil. De novo, essa dualidade que a gente nota nele, né? O Brasil é conhecido, né, pelos processos trabalhistas, pelo direito do consumidor, né? Teve o Padreco lá que foi dar chilique por causa de um preço errado num pote de doce de leite, né? E mais cedo a gente viu que 98% dos processos de empresas aéreas do mundo ocorrem no Brasil, né? É? Então, assim, tira onda. Nelson Rodrigues estava certo, sim ou com certeza? E aí pergunto, nós somos uma cultura quilingue? Olha, eu acho que o Nelson tem essas páginas em que ele fala que é preciso fazer no Brasil, e ele mesmo dizia que o povo precisava ter,
vamos dizer, condutores. Uhum. Ele tinha consciência disso. Ele dizia que o sujeito, em geral, que a maioria do povo, o povo é como uma criança que precisa ser conduzido. Precisa, né, receber daqueles que se dispõem a dedicar a sua vida, a sacrificar mesmo a sua vida pessoal, né, os seus prazeres, seus gostos, né, pelo serviço, vamos dizer assim, né, seja na cultura, seja na política. Na política isso é um desastre também no Brasil. Uhum. Nós começamos com esses exemplos, quer dizer, os nossos políticos, eles, em geral, estão em busca de interesses pessoais, individuais, né? Não tem a dimensão do sacrifício mesmo, né? Pelo outro, do amor. Sim. Mas ele tinha esperança, que ele dizia que o brasileiro precisava acordar, que nós somos um povo maravilhoso, e eu acho que é verdade também, eu também tenho, comungo com isto. Talvez até seja mais otimista que o Nelson em relação a isso. Eu acho que o povo brasileiro, se você vai andar por esse Brasil afora, pelo interior, é diferente nas grandes cidades, pelo menos numa boa parte. Olha, o problema está nas elites, sejam as intelectuais, sejam as políticas, o que de uma certa forma, né, se misturam, né? Porque o povo brasileiro, ele ainda, se você vai mais para o interior, ele ainda cultiva algumas tradições assim seculares às vezes, né? De festas populares e poéticas. Lá no Nordeste, né? Ainda existem cantadores, ainda está acabando. Eu acho que tem que recuperar isso. As pessoas têm que. Eu acho que a cultura popular e a cultura, a alta cultura, elas têm que se espelhar de uma certa forma, tem que ter um diálogo entre elas, né? Porque uma alimenta a outra, a de cima alimenta a de baixo e vice-versa. Você pega a obra de Suassuna, por exemplo, que eu acho que é o segundo maior dramaturgo brasileiro, você vê que ali tem uma mistura mesmo, né? Ele pega a cultura popular e a eleva, porque é um homem de alta cultura mesmo, né? E consegue, vamos dizer, fazer um teatro e alguns romances também, popular, de inspiração, pegando material da cultura popular e retrabalhando aquilo, os sonetos dele, né? Todo aquele trabalho de gravuras também. Então, eu acho que o brasileiro ainda está para ser feito, como dizia o Nelson, e existe material humano e cultural para isto. Mas para isso nós temos que nos voltar mesmo também para as nossas raízes, né? E a cultura vigente, a cultura dos meios de comunicação, das universidades, dos intelectuais, dos próprios artistas, né? E dos políticos, é uma cultura mais abstrata e sujeita a essas ideologias que estão em moda, que acabam só gerando totalitarismo, no fim. Totalitarismo das pessoas, que são todos assim, meros, né, em potencial, e dos políticos também, né? Não se ouve, quer dizer, não... E o português é uma língua linda. O português falado no Brasil também a gente não tem mais sensibilidade para a nossa língua, né? Então, assim, ó, os nossos poetas, por exemplo, eu acho que assim, de todas as artes, aquela em que nós temos a maior quantidade de excelentes artistas é a poesia. Acho que sem dúvida nenhuma. E quando eu era criança, na escola, ainda seguia muito pouco já os poetas brasileiros. Hoje, então, cara, é preciso recuperar isso. Eu acho que existe um movimento já há alguns anos, já há mais de uma década, que está fazendo isso, às vezes errando muito, enfim, mas é natural. Isso vai levar tempo. Mas tem que recuperar, quer dizer, esse curso é no espírito disso também. Eu acho que, assim como eu, Nelson, a primeira peça de teatro que eu fiz na universidade ainda foi Nelson Rodrigues, foi a primeira peça dele também. Agora escapou o nome. A Mulher Sem Pecado.
fazer o Humberto, que é o motorista, que acaba fugindo com ela no final da peça. Então, eu conheço o Nelson desde jovem e li muito, eu li praticamente toda a obra publicada dele, né? Infelizmente, essas de jornal eu não tenho acesso. Então é isso, eu acho que assim, é preciso... Os meios de comunicação em geral, de massa, aí não têm feito muito em favor disso. Pelo contrário, é sempre música batistaca, música muito urbana, sabe? Empobrecida, né? E também não adianta vocês dizerem, agora vamos ouvir música clássica, e ninguém vai captar esse negócio assim. Você precisa ter mediadores. Eu acho que o que nos falta, Rasta e Jopa, são mediadores, sabe? Ninguém está fazendo esse trabalho, que é o trabalho do ator, fundamentalmente, né? Mas que não é o ator no sentido amplo da palavra, que é trazer as coisas do alto mesmo e levar para as pessoas. Tem que ter pessoas que façam isso. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos que não servem para porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.